Hora das perguntas literárias sobre 2025. Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Chegamos ao último vídeo do ano e eu quero sempre que o último vídeo do ano seja respondendo as perguntas literárias sobre 2025. Coisa que ano passado não aconteceu porque eu fiquei doente nesse período, né? E esse foi o vídeo abrindo o ano. Desde 2023 eu respondo essas perguntas que eu pego lá no perfil do TT Literário e eu acho elas maravilhosas pra gente fechar o ano da melhor forma. Inclusive vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do perfil do TT Literário, além também do link diretamente para as perguntas. Mas claro que vocês também podem ir respondendo as perguntas à medida que eu for as fazendo aqui. Então eu vou fazendo, respondendo e vocês vão respondendo daí também aqui nos comentários. Sem mais delongas, bora lá responder essas perguntas. Inclusive, quero dizer para vocês que eu, esse ano, me esforcei ao máximo para sempre botar apenas um livro em cada categoria que for de um livro. Eu não fiz aquilo de, eu vou deixar top 3, não sei o quê. Não, eu deixei um só mesmo. Foi difícil, mas eu fiz isso. Porque eu quis deixar ainda mais assim, não, vai ser isso mesmo e vai ser e pronto. Consegui. Estou em leve conflito interno, mas consegui. Primeira pergunta. Quantos livros você leu no total em 2025? Esse ano eu li 40 histórias, misturando aí livros, contos, novelas, quadrinhos, etc. Eu li 40 histórias. Inclusive, quase não contabilizo uma, porque, de novo, eu esqueci de botar ela na minha estante de lidos de 2025 no Maratona App. Adivinha qual foi? Sim, aquela mesma que eu não falei no vídeo de junho. Se você assistiu ao vídeo dos meus lidos de junho, você sabe qual foi. Se você não assistiu, vai lá depois assistir. Pergunta número 2. Em 2025, você leu mais ou menos do que em 2024? Li menos. E eu acredito que isso seja por conta da união de dois fatores. O primeiro deles é que esse ano eu li livros maiores do que ano passado. Ano passado eu li muito mais contos ou histórias até 100 páginas. E esse ano eu li livros bem maiores, assim, livros com mais de 300 páginas. E eu não leio tão rápido assim como você que me acompanha já sabe. E o outro fator é que eu fiquei meio ressaqueada, né, num período do tempo, e isso porque eu tava muito cansada por outras coisas que eu tava fazendo. Tipo, o Setembro Bissexual desse ano ele foi muito maior e muito mais trabalhoso do que os outros anos. Isso fez com que eu lesse um pouquinho menos também. Tanto é que eu leio mais em setembro. A minha proporção maior de leitura é em setembro, por conta da maratona literária. Mas aí, por conta, né, de tudo que aconteceu, eu acabei não lendo tanto esse ano em setembro. Consequentemente, eu também acabei não lendo tanto o ano todo, que eu também já não li tanto por conta do tamanho das histórias que eu li. Mas claramente que tá tudo bem ter lido menos livros, tá? Pergunta número 3. Qual o seu top 5 melhores leituras de 2025? Eu achei uma pergunta muito difícil. E olha que é um top 5. Inclusive, vem aí o meu vídeo falando dos meus favoritos do ano. Então, assim, vou citar aqui algumas coisas que não necessariamente possam ser favoritos, porque meu critério de favoritos tem uma coisa mais específica. Mas e aí o vídeo falando dos meus favoritos do ano, além de que vem mais um vídeo especial de uma novidade que eu quis trazer. Eu perguntei pra vocês lá nas nossas lives de foco e produtividade, vocês falaram que queriam, que é um melhores do ano, baseado nas minhas leituras. Melhores do ano pra mim, baseado nas minhas leituras e nas minhas opiniões sobre as leituras. Enfim, top 5, sendo que todos eles estão em primeiro lugar. Eu tinha que burlar isso de alguma forma, né? Desmortos, de Mary C. Miller. Escute Antes de Partir, de D.S. Letriz. Os Dois Amores de Hugo Flores, de Felipe Fagundes. Até que a Morte nos Una, de Carol França. E Duelo de Damas, de Marina Basso. Sim, eu falei por ordem das leituras. Pergunta número 4. O pior livro que você leu em 2025 foi? Esse eu fiquei na dúvida entre dois. E olha que vocês sabem que eu não tenho muito essa coisa de pior livro e tal. Só se ele for de um jeito bem terrível. Mas assim, entre esses dois, o que me causou mais incômodo e me deixou menos empolgada na leitura foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Foi tão complicado que ele quase me deu ressaca. Pergunta número 5. O melhor livro que você leu em 2025 foi? Pergunta difícil também, mas aí eu pensei na restrição que eu fiz do meu top 5.
Pra ficar menos pior, né? Mas menos complicado, já que tem esses 5 assim que foram a mais em primeiro lugar. Então eu posso dizer que o melhor livro foi Até que a Morte nos Una, de Carol França. Esse é um livro muito especial, porque eu me vejo muito em Jasmine. Jasmine é muito uma grande fanfiqueira vampírica, tal qual eu sou. Carol fez esse livro para nós, grandes fanfiqueiras vampíricas. Além disso, Jasmine tem humor quebrado, ela é cronicamente online. É maravilhoso. E eu amo vampiros. Muito, muito, muito. Pergunta número 6. Comprou algum livro em 2025? Então, eu comprei digitais. Poucos, bem poucos assim, digitais. E físico eu comprei um só, que foi da coleção Vila Silenciosa, que Giovanna transformou num livro só. Porque juntando todos os contos, dá um livro de quase 300 páginas. E Giovanna fez financiamento coletivo no Catarse, então eu não posso mostrar para vocês porque ele ainda não chegou. Inclusive, Giovanna mandou e-mail pra gente dizendo que os livros foram enviados. Então, janeiro deve chegar. Pergunta número 7. Qual foi a capa de livro que você leu esse ano que foi a mais bonita? Mais uma vez, muito difícil escolher uma só, porque tiveram várias capas muito bonitas. E aí eu fiquei dividida entre vários. Mas aí eu fiz uma escolha de um livro que, na verdade, eu nem terminei de ler. Eu comecei a ler ele, mas foi nesse período perto de setembro que eu tava com mais coisas para fazer, então eu acabei dando uma pausa na leitura. Eu não abandonei, eu dei uma pausa na leitura para retomar em outro momento. Eu lembro tudo o que aconteceu e eu quero continuar a leitura. Eu estou falando de O Mundo que Habita em Mim, de Luca Guadagnini. Eu acho essa capa maravilhosa, porque assim, além dela ser texturizada, não sei se dá pra vocês ouvirem, além dela ser texturizada e ela ter cores muito bonitas, né? Ela é essa mescla de azul com roxo, lilás. Além disso, vocês veem aqui que é a silhueta dele e aqui também se representa cortinas de teatro, porque ele é ator e além disso, e tem essas flores também que em relação à atuação, e ele também está meio que atuando na vida dele, já que ele está escondendo parte de quem ele é, porque ele tem receio, ele é um rapaz bissexual que não contou para a família, ele não saiu do armário ainda. Então, eu acho que toda essa questão de como essa capa já significa muita coisa, e ela tem combinação de cores bonita e várias mensagens aqui só nessa frente, sabe? Então eu acho ela muito bonita. E tem uma tipografia bonita também. E eu vou terminar de ler esse livro. Onde eu parei aqui, ó? Parei no meio, ó. Não, foi no meio, né? Deixa eu até mais pra frente que o meio, ó. Tava marcando até. Porque eu tava gostando muito, só que eu fiquei meio... E aí acabei não continuando, mas vou terminar de ler ele em breve. Pergunta número 8. Um livro que você queria muito ler esse ano e conseguiu. Desmortos, de Mercy Miller. Esse é um livro muito bom. Eu queria muito ler ele. E eu sabia que ia ser bom, mas ele foi ainda melhor do que eu esperava. Pergunta número 9. Um livro que não prometia nada, mas entregou tudo. Esse ano não teve um livro assim pra mim. Eu até revisei toda a minha estante do maratona, né, desse ano, das leituras desse ano pra ver. Só que não teve nenhum desse tipo, assim, de que eu fui ler pensando que, vai ser nada demais, e aí quando eu li foi incrível. Foi, todos os livros que eu li foi... Eu sabia que ia ser legal, imaginei que fosse legal, e realmente todos foram muito bons. A 10ª pergunta se repetiu, porque ela pergunta de novo sobre as melhores leituras, as 5 melhores leituras de 2025. E eu já respondi isso. Então vamos para a pergunta 11, que é: decepção literária do ano. Decepção literária do ano, eu pensei aqui em botar, né? Mais um livro que eu deixei de lado, que na verdade eu tô meio que na ilusão de que eu vou voltar a ler ele, mas eu não tenho certeza. Que é Presságios do Amor, de Alexandra Bellefleur. Esse livro, ele é um livro sáfico que faz parte da trilogia, eu acho que é Escrito nas Estrelas, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando de Mirando na Lua, que é o segundo livro dessa trilogia. Ela é uma trilogia meio que indireta, porque os personagens, eles são todos do mesmo universo, todo mundo se conhece. Então, a protagonista, uma das protagonistas do primeiro livro, ela é irmã de um dos protagonistas do segundo livro e melhor amiga de uma das protagonistas do segundo livro. Então, tudo se interliga. E o segundo livro, ele foi ok de ler, mas esse primeiro, eu abandonei ele em 25% do livro. Foi na página 100 e... eu anotei aqui? 105, eu abandonei ele na página 105, mas eu abandonei meio assim, vou deixar de lado que eu quero voltar depois, porque eu fiquei curiosa. Porque eu gostei muito da personagem Elle, que é uma das protagonistas.
Mas a outra protagonista, Darcy, eu achei ela insuportável. E eu ouvi falar que esse livro, ele é inspirado em Orgulho e Preconceito. E tipo assim, essa não é a primeira obra que é inspirada em Orgulho e Preconceito. Mas todas as vezes que eu vejo alguma obra que é inspirada em Orgulho e Preconceito, eu percebo que eu não gosto muito de quem seria, eu acho que Senhor Darcy. Senhor Darcy. E aí eu fico perguntando, será que eu gostaria de Orgulho e Preconceito? Eu tenho que assistir esse filme pra ver se eu realmente vou detestar esse personagem. Porque todos os personagens que eu vejo que parecem ser inspirados nele eu acho terríveis. Aí eu fiquei curiosa pra ver se realmente eu vou gostar dessa história, tentando retomar a leitura em outro momento. Às vezes é um momento da minha vida que não tava muito bom. Às vezes, o momento em que estamos na vida não é muito propício para ler determinados livros. Às vezes o livro é muito bom, mas a gente está num momento muito ruim e a gente pode achar o livro ruim por isso. Então eu quero ver um outro momento da minha vida para eu ler de novo essa história, para ver se faz sentido para mim em outro momento. Porque sinceramente eu fiquei curiosa. Então mais que eu quero ler o último livro quando eu tiver lido esses dois primeiro. Mas nossa, achei Darcy insuportável. Talvez ela salve as coisas. Depois que eu farei meu vlog de leitura de Mirando na Lua, vou deixar o link aqui na descrição. Pergunta número 12, um livro que você leu esse ano só porque ele é famosinho, mas não foi tudo isso. Eu meio que já citei nesse vídeo, né? Porque na verdade eu não sou a pessoa que lê famosinhos assim. Eu gosto de ler o que eu gosto de ler, não porque é famosinho. Então, né, se você prestou atenção aí, ou se você já me conhece, você já sabe que a resposta é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Para mim, esse livro é um livro ok, mas não tem nada demais a esse ponto que as pessoas exaltam tanto e falam tanto. Claramente, gente, que cada pessoa tem a sua própria experiência lendo as histórias e vai ter percepções diferentes lendo as histórias. Mas para mim, esse é um livro que ele tem hype pelos motivos errados. As pessoas hypam mais ele porque tem um casal sáfico aqui, mas o livro não é sobre isso. Então, por aí eu já tiro que é terrível essa parte, né? Porque as pessoas elas estão elevando um livro porque ele tem algo que na verdade é um elemento dele, mas não ele inteiro. E é um casal sáfico terrível, odeio aquele casal sáfico, odeio todos os relacionamentos amorosos que Evelyn tem nessa história. E Evelyn é uma personagem interessante, mas o livro realmente é ok. E ele é mais ok pela reviravolta final que ele tem. Senão, nem isso. E eu li mais esse livro porque eu queria criar conteúdos específicos sobre ele. Eu já fiquei com vontade de ler porque ele é um famosinho, né, e tal, das book hates, mas eu li principalmente porque eu queria criar conteúdos específicos sobre ele e ter as minhas respostas sobre ele. Criei os conteúdos, links para os dois vídeos, porque assim, são dois vídeos, inclusive um enorme, mas o enorme você só pode ver se você tiver lido o livro, porque tem muito spoiler, tá? Os links para eles estão aqui na descrição. Mas, sinceramente, nada demais e pra mim não vale o hype. Pergunta número 13. Um livro que você leu em 2025 que parece que só você e outras duas pessoas no planeta leram. O livro que eu poderia falar sobre isso é um livro que, na verdade, eu reli esse ano, né? Eu tinha lido ela a primeira vez ano passado e agora eu reli, que é O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, da autora Alice Machado. Esse é um livro que deveria ser mais conhecido pelas pessoas e mais consumido e mais comentado, e parece que pouca gente leu, porque ele tem tanta pouquinha avaliação, e isso me deixa triste, porque ele é um livro muito especial, ele é um livro que vai falar de amizade. Inclusive eu deveria fazer um vídeo falando só sobre amizade, né? Eu acho que eu deveria, eu acho que seria bem legal. Vocês acham? Comenta aqui pra mim. Ele vai falar de amizade. Tipo assim, tem um romance aqui, né? Mas a gente vai ver um romance nascer. Mas ele é muito mais sobre amizade. Isso é o que torna ele ainda mais especial. Pergunta número 14. Panflete aqui um livro que deveria ser mais conhecido. Bom, não é bem um livro, apesar de que para muitos de nós se tornou. Isso porque a coleção Vila Silenciosa virou um livro físico no financiamento coletivo do Catarse. Então, aí, por isso que para alguns de nós se tornou um livro físico, mas são 5 contos, e cada conto vai compor essa história como um todo, né? Por isso que eu boto aqui nessa questão de recomendar como um livro, porque cada um dos contos vai contar a mesma história, no caso, sobre a Vila Silenciosa. E aí você pode desbravar tudo isso e conhecer mais. Se você gosta de fantasia, você vai adorar. Principalmente porque a gente sabe que fantasias são histórias que podem ser muito grandes para a gente conseguir se aventurar nelas. Eu mesma demorei e estou demorando de ler algumas histórias de fantasia justamente porque são muito grandes e aí a gente acaba não é perdendo tempo a palavra, o termo,
mas é mais complicado a gente conseguir acompanhar tudo que está acontecendo. E aqui você consegue acompanhar numa história menor, porque é um livro só. São 5 contos que, juntando todos, dá menos de 300 páginas. E é todo o universo de fantasia que tem aqui, muito bonito e envolvente. Então, se você gosta de fantasia, é o seu momento. Então, são 5 contos da Vila Silenciosa. Todos os contos estão disponíveis na Amazon para empréstimo pela Kindle Unlimited também para compra, e tem vídeo sobre cada um deles aqui no canal. Então você pode assistir ao vídeo, conhecer mais da história e depois ir lá adquirir o seu exemplar. Links dos vídeos, como sempre, disponíveis aqui na descrição. Pergunta número 15, diga o nome de autorias que você conheceu esse ano de 2025 e amou. Esse ano eu li muita história de pessoas que eu já tinha lido nos outros anos, então eu meio que repeti autorias, né? Mas algumas outras eu conheci esse ano mesmo e gostei muito dos trabalhos que li. Mas assim, vou falar das que eu mais amei, tá? Porque senão vai ser muita gente para ser citada. Então eu conheci os trabalhos de Eliana Alves Cruz e Felipe Fagundes através da minha parceria com a Companhia das Letras esse ano. Gostei demais, eu quero ler todos os outros trabalhos futuros, já fui pesquisar. Felipe, inclusive, eu já li 2 histórias, né? Eu li uma, gostei muito, fui ler outra. Já vou ler a outra também, que é o Conto Gay de Natal. Uma autoria que eu gostei muito de ter conhecido esse ano também é Julia Hitchens, que eu falei lá no começo do ano, quando eu falei sobre Sempre Teremos Lisboa. E também tiveram outras 2 autorias que eu já conhecia, mas nunca tinha lido nada delas. E eu pude ler esse ano, e eu quero continuar lendo tudo que elas escrevem, que é Carol França e DS Letriz. Pergunta 16. Terminou ou começou alguma série em 2025? Sim, eu finalizei a coleção Vila Silenciosa de Giovanna Salomão. O último conto saiu agora no começo de dezembro de 2025, que é o Vaso de Aroeira. E eu comecei a saga Amores Sombrios de Carol França, que é uma saga de vampiros. Mas até o momento só saiu um livro. Saiu um livro e um conto complemento desse primeiro livro que as pessoas amaram, Jasmine e Aslan. E aí agora a gente tem mais um continho também para ver mais do casal, além de alguns detalhezinhos a mais. Pergunta 17, sua última leitura de 2025 foi? Foi justamente Eu Vos Declaro Vampiros, de Carol França, que é esse conto complementar ao primeiro livro da série de livros Amores Sombrios. Pergunta 18, um livro que você leu ou comprou pela capa. Gostou? Eu li Espadas Cruzadas pela capa e pelo nome, bem quinta série. Porque olha essa capa linda. Olha quanto eles são lindos. Eles são muito bonitos, tem cores lindas, a tipografia é linda. Mas infelizmente não curti tanto. Eu comecei muito empolgada, ele estava muito bom, ele estava super envolvente e empolgante no começo, mas depois ele foi descendo uma ladeira. Para saber mais o que foi que eu achei desse livro, por que que eu não gostei, detalhes, enfim, confere o vídeo que tem aqui no canal sobre ele. Link na descrição. E não é que eu odiei ele como um todo, mas nossa. Inclusive, talvez eu nunca mais leia HOTS não nacionais. Pergunta 19, um livro da sua lista de desejos. Um que eu adicionei esse ano e eu tô doida pra ler chama Amélia, Quem Me Dera, de Becky Albertalli, mesma autora de Imogen, obviamente. Pergunta número 20, 4 livros que você precisa ler em 2026. 4 que eu quero muito ler ano que vem é Guia do Namoro Falso, da autora Adiba Jaizidar, Feras em Campo, de Luísa Landry, Os Jogos dos Deuses, de Abigail Owen e O Príncipe Cruel, de Holly Black. Pergunta 21, sua editora favorita? Eu não poderia dizer outra editora que não a Companhia das Letras, mais especificamente aos selos Paralela e Seguinte. E eu não digo isso motivada por ter sido parceira esse ano de 2025, mas sim porque, além de ter uma relação muito legal nas redes sociais, é a Companhia das Letras que lançou histórias incríveis que eu amei tanto ler esse ano. Inclusive, muitas delas trouxe aqui no canal para vocês conhecerem. Trouxe aqui no canal, vocês viram em formato de vídeo, trouxe também em conversas que a gente teve lá na roxinha, nas nossas lives, né, de foco e produtividade. Então, assim, pra mim, é uma das melhores editoras. Então, esse ano, a minha favorita é a Companhia das Letras, sendo esses 2 selos mais específicos do meu coração. Pergunta 22. Um livro que foi o seu conforto de 2025 foi Desmortos, de Mercy Miller. Tá aqui, daqui. Nossa, fácil de tirar. Bicha maldita. Não come meu livro não, Praga. Traça. Desmortos, de Mercy Miller foi o meu livro conforto desse ano, porque eu fiquei extremamente imersa nessa história quando eu fui a ler.
Eu fiquei imersa, envolvida, apaixonada, conectada, senti saudade dos personagens quando a história acabou. Eu tava com saudade dela acabar, quando eu tava pensando, meu Deus, vai acabar, eu não quero que acabe. E como eu falei, tem vlog aqui no canal sobre ela, né? Eu lendo ela em vlog. E no vlog eu falo muito que eu não queria mais continuar lendo o livro no vlog, eu queria parar de gravar o vlog. Por quê? Porque o livro tava tão bom que eu queria ficar só imersa nele, não queria gravar mais nada. Pergunta 23 não posso falar porque não se encaixa aqui, porque é aquela coisa de marcar pessoas. Pergunta 24, um livro que alguém te indicou. Amizades, familiares, criadores de conteúdo literário. E assim, é um livro que indicou e eu tenho amado. Eu escolhi para botar aqui Imagens Estranhas do autor Uketsu. Esse aqui, porque eu vi muitas pessoas falando desse livro, né? Tipo assim, ninguém me recomendou ele diretamente, mas eu vi muita gente comentando, principalmente porque muita gente tava falando sobre ele sempre escrever histórias que têm mistérios envolvidos, mistérios a serem desvendados. E eu fiquei muito curiosa, principalmente porque eu já tinha comentado com vocês no início desse ano que eu queria ler mais histórias que fossem escritas e protagonizadas por pessoas não brancas e que não fossem apenas pessoas negras. Então, quando eu vi esse livro que era um suspense japonês, aí eu fiquei muito curiosa e quis ler ele. Inclusive, esse livro aqui, eu tava pensando em botar na questão da capa bonita, porque olha que capa linda que ele tem. E esse foi um livro que eu gostei muito de ter lido, apesar de que às vezes ele era meio lentinho, mas ainda assim foi muito interessante ter lido esse livro. Pergunta 25, em 2025 você leu mais livros físicos ou e-books? E eu li mais e-books. Eu sempre leio mais e-books porque, como eu leio mais livros de autorias nacionais independentes, acaba que eu tenho que ler mais e-books porque os formatos lançados são assim, já que é melhor para as autorias ser dessa forma. Pergunta 26. Algum lançamento de 2026 que você está de olho? Sim, eu quero ler a continuação de Lenormand, de Janine Jensen, com S.L. Sábado, que é os quadrinhos, né, que eu li esse ano, falei com vocês. Eu quero ler a continuação que vem ano que vem. A Companhia das Letras já confirmou que ano que vem. Pergunta 27. Em qual mês você mais leu em 2025? Eu li mais ou menos a mesma quantidade de livros todos os meses, então foi de 2 a 3, 2 a 3. Principalmente como eu falei a vocês lá no começo, esse ano eu li livros maiores do que eu estava lendo ultimamente. E em setembro eu não consegui ler tanto quanto eu leria, porque a minha demanda aumentou muito, e aí eu não consegui ler tanto, né, quanto eu leria na Maratona Bissexual. E estranhamente eu descobri que o mês que eu mais li esse ano foi fevereiro. Em fevereiro eu li 4 histórias, sendo que eu reli 2, que foram Fuga para Plutão, de Jéssica Aguiar, e O Guia Imperfeito da Paixão Platônica, de Alice Machado. Além de que li pela primeira vez A Essência de Angelim, de Giovanna Salomão, e li também Narciso, de Priscila Marx. Pergunta 28, um livro que você abandonou em 2025. O livro que eu abandonei foi Eleanor Precisa Morrer, da autora T.S. Gomes. Na teoria, estava muito empolgada e curiosa, mas na prática ele me perdeu. Por isso que eu sempre digo para vocês para não abandonarem quem escreveu a história, e sim apenas o livro. Por quê? Porque Gosto Gourmet, que é esse lindão aqui, né, que tem esse casal lindo, é um dos meus livros favoritos. Foi um dos meus livros favoritos de 2024 e foi escrito por essa autora que teve um livro que eu abandonei agora. Faz parte. Pergunta 29. Caiu em algum esquema de pirâmide literária em 2025? Não. Eu acredito que não. Não chega a ser um esquema de pirâmide, não, porque a única coisa que eu comecei a ler que tem continuações vai ser Amores Sombrios, que é a saga de vampiros de Carol França. Mas aí, pelo que eu sei, vão ser esses vampiros que vão ter, são 4 vampiros, e aí vão ser esses e acabou. A não ser que ela puxe ramificações pro futuro. E eu não saiba ainda que eu caí no esquema de pirâmide. Mas fora isso, é isso. Tanto é que eu acho que é por isso que eu demorei tanto, eu tô demorando tanto, de iniciar certas sagas de fantasia. Porque eu já tô pensando no grande esquema de pirâmide que isso vai ser. E por último, pergunta número 30. Você bateu sua meta literária desse ano ou ela te bateu? Eu não faço metas literárias, né? Eu sempre gosto de ler o que o meu coraçãozinho está sentindo vontade de ler. Então, às vezes eu quero muito ler um livro de vampiro, às vezes eu quero muito ler um romance doce que não tenha nada a ver com fantasias, nem que seja urbana, às vezes eu quero uma coisa de fantasia mais profunda. Eu leio o que dá vontade de ler e eu nunca estabeleço quantidades de leitura. Me dá aflição, eu fico ansiosa. Pra que eu vou fazer isso comigo mesma? Então eu deixo só a vida seguir, apesar que eu devo confessar pra vocês que eu fiquei levemente triste de não ter conseguido cumprir a maratona literária Setembro Bissexual desse ano.
eu infelizmente não consegui cumprir, eu não consegui resolver tudo e ler tudo que eu queria naquele período, no caso era cumprir os desafios que eu mesma criei. Mas é sobre isso, acontece, ano que vem tem mais maratona e é isso que importa. Caraca, passarinho. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários agora as suas respostas para cada uma dessas perguntas. E muito obrigada pelo ano incrível que tivemos em união neste canal. Obrigada por terem acompanhado todos os vídeos que foram postados aqui no canal durante todo esse ano, pela companhia nas nossas lives de foco e produtividade, seja aqui no canal do YouTube, seja lá na Roxinha, porque alguns dias eu faço nos dois lugares, né, e tem dia que eu faço só lá. Esse ano foi especial demais e ano que vem tem muito mais coisas por vir. Inclusive, vou fazer uma live logo no começo do ano, na primeira semana de janeiro, né, que eu vou voltar às lives no dia 5 de janeiro, as lives de foco e produtividade, e aí também vai retornar as lives aqui do YouTube. E na primeira live que acontecer aqui no YouTube, eu vou contar pra vocês as novidades que eu estou planejando para o ano de 2026. Então fiquem de olho na aba de comunidade aqui no canal. Feliz ano novo pra vocês e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!